Olá, tudo bem? Aqui é Marcelo Cunha, tenho o privilégio de estar aqui na Missional, a convite da PAC, do Pastor Jimmy, para a gente realizar aqui o conteúdo sobre o Clube Vida e Saúde e também do Clube Vida 10, um clube de saúde virtual. Então serão 8 aulas, onde a gente vai ter o privilégio de, nas primeiras 4 aulas, compreender melhor o Clube Vida e Saúde e depois o Clube Vida 10, que é o clube virtual. Então, em 2022, a Divisão Sul-Americana escreveu o Manual do Clube de Saúde. São mais de 130 páginas, onde nessas primeiras aulas a gente vai tirar isso como base. O que é o clube, como estruturá-lo, que projetos realizar, tudo relacionado ao Clube Vida e Saúde. Então, eu sou Marcelo Cunha, sou de Avaré, interior de São Paulo, sou formado em Ciência do Esporte na UEL. Também depois eu fui para São Paulo, fiz pós de nutrição esportiva, depois fiz pós de personal trainer. E nisso eu compreendi o pilar físico, nutricional, a parte da saúde mental também. E a gente gosta de trabalhar essa saúde integrada, unindo a mente, o corpo e o espírito, e isso a gente vai detalhar melhor nos últimos módulos. Então, o que é o Clube Vida e Saúde? Então, que nem eu falei, a divisão escreveu esse manual e hoje já existe mais de 500 clubes no Brasil. Então, dividido em todas as uniões, está bem distribuído no Brasil e a gente vem aqui para auxiliar no aumento desses clubes cada vez mais no Brasil com esse curso aqui com a Missional. O Clube Vida e Saúde é a maneira mais prática e eficaz de desenvolver a obra médico-missionária em sua igreja. Então, a gente sabe que existe o tempo que a gente vive, as profecias se cumprindo e a obra de saúde tem um importante papel nesse tempo que vivemos. E o Clube de Saúde é o jeito prático de realizar a obra médico-missionária, cuidar do templo do Espírito Santo para se preparar aí para a volta de Jesus. Então, a obra de saúde, o Clube de Saúde tem esse importante papel. Como que ele é realizado na prática? Então, a gente vê aqui com projetos e prática de um melhor estilo de vida. Então, ele tenta melhorar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida cada vez mais saudável e também dando oportunidade para os membros da igreja oferecer seus dons e talentos à comunidade. Então, oportunidade para médico, psicólogo, nutricionista, educador físico, qualquer pessoa que tenha interesse na área de saúde, o clube é para isso. Assim como um clube de aventureiro, de desbravador, é um clube de saúde que a gente vai detalhar a importância dele nesse momento. Ele é idealizado pelo Ministério de Saúde da Igreja Adventista. Então, a igreja tem um Ministério de Saúde, dentro dele que se encontra o Clube de Saúde, uma estrutura muito interessante que a gente vai detalhando para vocês. E ele tem apoio na Bíblia e também no Espírito de Profecia. Então, biblicamente, a gente tem a saúde espiritual. Dentro do Espírito de Profecia, a gente vai falar aqui um pouco sobre a história do clube também, como ele se iniciou. E, de um jeito resumido, é como realizar na prática, incentivando as pessoas os 8 remédios naturais. O ar, a água, a luz solar, a atividade física, a nutrição, a temperança, descanso, confiança em Deus. Esses 8 princípios de saúde na prática para a gente realizar, explicando no clube para os participantes como ter esses hábitos na vida de cada um. Ele também é um centro de influência, é um centro onde pessoas vão se unir para ter palestras, encontros, conversas, um centro para influenciar as pessoas a, em comunidade, unidos, a ter um melhor estilo de vida saudável. Então, ele é esse centro de influência. E também um ciclo de aprendizado e elaboração de projetos. Você vai lá para aprender sobre saúde mental, física, nutrição, parte espiritual e também realizar projetos, que são diversos. No módulo 3 a gente vai falar sobre esses projetos. Por que criar um clube de saúde? Então, primeiramente, somos orientados por Deus, que estabeleceu a mensagem de saúde e através da obra médico-missionária. Então, a gente tem a orientação de Deus para realizar isso. Então, é uma orientação do nosso próprio Criador, que fez o nosso corpo, orientou nesse tempo a gente realizar esses princípios. E também com o objetivo de salvar, de curar as pessoas, que o mundo hoje está muito enfermo, está com a saúde mental pós-pandemia
foi prejudicada e muito na população, e o clube de saúde vem para isso, vem para curar, vem para salvar, auxiliar nesse estilo de vida mais saudável. E também para retornar às sociedades de saúde e temperança. Sabia que lá no passado, lá nos pioneiros da nossa igreja, já existiu a Sociedade de Saúde e Temperança? Hoje, na aula 4, a gente vai falar sobre isso também, uma restauração dessa sociedade. De maneira geral, ele tem uma mudança de estilo de vida, através de princípios, através de ferramentas, através de informações, sendo empático com a pessoa e com fé. Então, a gente faz essa integração, ferramentas, as aulas, as pessoas, os locais, também com informações sobre saúde física, mental e espiritual, a fé que o Deus Criador é também o mantenedor, é o Salvador, é amor em pessoa. Então ele está aqui para nos auxiliar nessa saúde mais integrada e a empatia, entender ali que cada um está no momento, entender os outros também é importante para um clube de saúde. Como eu já falei agora há pouco, existe um princípio bem importante, que é a integralidade. Integralidade e equilíbrio, que é aqui a forma complexa que fala, a forma física, mental e espiritual. Então, um clube de saúde ele tem bastante isso. Ele explica a mente, corpo, espírito, ele explica a parte social, espiritual, mental, emocional, toda essa integralidade. E também um outro princípio que a gente vê aqui é o equilíbrio, a harmonia em todas as áreas. Então também não adianta só cuidar da saúde e não estudar a Bíblia. Então toda essa harmonia integrada é um princípio muito importante que sempre vai ser seguido no clube de saúde. Um outro ponto, diferente do que acontece hoje. Hoje a gente está acostumado a ter feiras de saúde. Então, Ministério de Saúde, quais os projetos? Feiras de saúde. Ela é muito importante e vai ser cada vez mais, mas ela é um pilar dentro do clube de saúde. O clube de saúde tem esse pilar aí que vocês estão vendo, encontros regulares, como um princípio muito importante. Ele é regular, ele não acaba. Ele tem começo, meio e fim. Ele tem planejamento, ele é estratégico. Então, toda essa regularidade de encontros semanais, quinzenais, mensais, a gente vai ver aqui a realidade de cada igreja, ele vai ser importante para ter esses encontros regulares. Esse é um papel muito importante do clube de saúde. Quem que pode atuar no clube? Então, a gente vê aqui várias áreas. De um lado esquerdo da imagem, mais profissionais da saúde, médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, educador físico, estudante de saúde. Então, todas as pessoas de saúde unidas levando o estilo de vida saudável. E de um outro lado também pode participar tranquilamente pessoas leigas, membros da igreja, pessoas voluntárias, pessoas também que não são da igreja, o pastor, todo mundo tem oportunidade dentro de um clube. Então ele vai ser muito importante porque ele tem essa capacidade de unir dons, talentos e pessoas para realizar esses projetos. Muito importante, a missão. Na aula 4 a gente vai ter uma aula específica sobre missão e propósito da mensagem de saúde do clube de saúde. Então, mas de um modo resumido, a gente sabe que a missão da Igreja Adventista é proclamar a todas as pessoas o Evangelho eterno, no contexto das 3 mensagens angélicas. Então tem lá em Apocalipse 14 as 3 mensagens angélicas que a gente como adventista tem que levar para o mundo inteiro. E o clube de saúde, a obra de saúde é um jeito prático de auxiliar nessa missão. Então muito importante ter essa missão incluída na nossa mente, no nosso coração, como um propósito para auxiliar nesse clube. E sendo essa a nossa missão, precisamos entender que a propagação e vivência da mensagem de saúde faz parte das mensagens angélicas. Então isso foi uma visão que Ellen White teve, que fala assim, ó, a reforma de saúde foi-me mostrado, é parte da 3ª mensagem angélica, e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão ao corpo humano. Então existem as 3 mensagens angélicas, e existe a mensagem de saúde que é o braço, ela que vai conseguir abrir portas onde normalmente pessoas não vão na igreja, não vão querer estudar a Bíblia, mas elas vão querer cuidar do corpo, vão querer cuidar do seu templo, da sua mente,
do seu físico, da sua parte espiritual, e isso é um dos objetivos proféticos para se realizar aí a obra de saúde. Ela tem o braço que vai apoiar nesse tempo do fim. De forma resumida, o que é o Clube Vida e Saúde? Então, ele tem a mensagem de saúde, ele fala da Bíblia, o Deus é o agente das mudanças, então a gente tem a cooperação com o divino, ele que nos auxilia a dar vontade, a dar missão para o porquê cuidar do nosso corpo. Os facilitadores, que depois a gente vai falar na parte estrutural na próxima aula, o que são os facilitadores e como eles vão auxiliar no clube. O apoio e respeito para a mudança, entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu momento para realizar essa mudança de saúde. E a saúde individual e coletiva. Então ele trabalha ali a pessoa como indivíduo, mas também de forma geral. Cada um ali tem o seu corpo, a sua vida, que deve estar cuidando dela. Muito importante, então já na primeira aula a gente deixar isso claro. 2 pontos. O primeiro, gostaria de chamar a sua atenção para o fato que essa jornada não será fácil. Não vai ser fácil você, como diretor de saúde, um empolgado na saúde, montar esse clube. Mas ele tem uma missão por trás, então não é fácil, mas é totalmente possível. Mas já preste atenção às batalhas que você vai ter, mas isso te fortalece. E um outro ponto crucial, a Igreja Adventista não é contra a medicina tradicional e nem tampouco recomenda que não se deva buscar recursos médicos e medicamentos. A igreja não é contra, medicamentos funcionam, então isso é um ponto importante para a gente já falar aqui nessa primeira aula. Fundamentos do Clube de Saúde, então pilares importantes para a gente falar. Então aqui a gente vê esses 8 princípios, permanente, educativo, agora vamos detalhar cada um. Permanente, ele é um clube que ele não acaba, então ele vai permanecer. Assim como o clube de aventureiro, desbravador, que a gente deu exemplo aqui, ele é permanente, ele vai até Jesus voltar. Então, ele vai ser permanente em sua igreja. ênfase educativa e preventiva. Então ele tem a parte educacional, ensinar os princípios da mente, do corpo e do espírito, como mudar os seus hábitos, como ter um estilo de vida mais saudável, como utilizar os 8 remédios naturais em sua vida. Mais 3 fundamentos, atividade prática. Então ele é muito prático, tem exercícios, tem conversas, tem atividades realizadas ali na prática com as pessoas, escola de culinária. Então é um jeito de aprender ali a como realizar esses hábitos na prática. Ponto 4, serviço comunitário. Então ali a gente vê o apoio à sociedade, convidar pessoas de fora para fazer parte do clube também é muito importante. Espiritualidade. O clube de saúde não é uma classe bíblica, mas ele fala muito do espiritual, porque somos um ser integrado de mente, corpo e espírito e sempre é focado nessa parte de explicar a espiritualidade para as pessoas. Temos orações, leitura da Bíblia, ler o Espírito de Profecia, principalmente a ciência do bom viver. Então sempre a parte espiritual está integrada ao clube. 6º ponto, muito importante, ênfase positiva e inclusiva. Isso é primordial num clube, sempre a positividade. Falar de coisas que estão bem, que vai trazer melhora para a pessoa e também inclusivo. Todo mundo pode fazer parte, todo mundo ali tem o seu papel e pode fazer parte dentro de um clube. Convívio social, que é um clube, por isso que ele tem as pessoas, a parte social, e também missão, a parte da missão de levar essa mensagem às pessoas e o que a gente já detalhou aqui. Então, 9 razões finais para a gente iniciar um clube. Cumprir o propósito de Deus, aliviar o sofrimento das pessoas, uma reforma espiritual, tanto individual como comunidade, atingir ricos e pobres, transmitir conhecimento, mudança pessoal, abrir portas para momento propício e motivar e apoiar processos de mudanças. Então, de uma forma resumida, a maneira mais prática de desenvolver a obra missionária em sua igreja. Então, para isso que serve o clube. Ele é a maneira prática da gente realizar algo que a gente sabe que vai acontecer profeticamente, e isso já está com manual, já está acontecendo com mais de 500 clubes pelo Brasil. E na próxima aula a gente vai ver agora como estruturar um clube. Então, aula 2, como estruturar esse clube em sua igreja.
Vamos lá?